Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, chegando aqui com o nosso terceiro boletim informativo desse domingo e hoje aí com saída confirmada, agora à tarde de hoje, então a gente vai trazer todos os detalhes, de quem está se despedindo do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre proposta por jogadores do Gigante da Colina que também podem estar se despedindo do Vasco aí já nas próximas semanas, Como a gente vem falando, a gente deve ter uma grande debandada no elenco do Vasco agora nesse meio de temporada. Vamos trazer uma novidade aí sobre a preparação do Vasco aí que começará no dia 22 de junho, na próxima segunda-feira, Uma notícia importante aí sobre algumas coisas referentes a como o Renato Gaúcho pretende aí deixar essa equipe pronta na ponta dos cascos aí para a volta dos campeonatos e também vamos falar sobre valores estipulados por dois jogadores que atuam nos Estados Unidos, cria da base do Vasco, que o Vasco aí segue conversando aí com uma possível uma possível possibilidade de tentar repatriar esses dois atletas. Então quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para dar uma paradinha aqui no vídeo rapidinho, clica ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se, Se inscreva nos nossos dois canais, canal Mário Coelho Vasco e também no canal Sou Vascaíno, Lembrando que dois canais complementares, faz vídeo, faz live, traz entrevista para vocês, então é muito importante que você esteja inscrito nos dois canais para não perder absolutamente nada. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos, combinado? Então começar o vídeo falando um pouquinho sobre a preparação, A notícia que a gente obteve agora há pouco, no finalzinho da tarde, comecinho da noite desse domingo, em relação a como o Renato Gaúcho pretende fazer aí, a preparação do Vasco, Parece que ele já passou ali, essa ideia para a diretoria ali, para o pessoal do departamento de futebol. A ideia foi bem aceita, O Renato que vai ter mais ou menos um mês e 2 semanas, um mês e uma semana para trabalhar, para recuperar jogadores, para poder também incorporar os meninos da base, que estão subindo do sub-20 e as novas contratações. E parece que o Renato Gaúcho ele quer fazer muitos amistosos, Parece que na ideia do treinador obviamente ele quer treinar, ele quer preparar a equipe fisicamente, taticamente, mas o Renato entende que há uma necessidade dessa equipe ser testada dentro de campo. Então o Renato pretende aí colocar o time para fazer pelo menos um amistoso por semana durante esse período aí de preparação. Muita gente perguntando quais seriam os adversários. Alguns adversários, obviamente, seriam adversários aqui do Rio de Janeiro, equipes menores, mas não é descartada a possibilidade também, por exemplo, do Vasco encarar um Palmeiras, equipes aí mais fortes do futebol brasileiro, para a gente também ser testado, para a gente poder entender qual é o nível de atuação que a equipe vascaína está nesse momento da temporada. Então, notícia importante, Vamos ver aí essa projeção, como que o Renato vai conseguir trabalhar essa equipe e tomara, que o Vasco consiga voltar, retornar mais forte aí após as paralisações que teremos agora para a Copa do Mundo. Mas, seguindo o vídeo, agora vamos falar sobre uma saída que foi confirmada, Bateu o martelo agora à tarde aí, um ex-jogador do Vasco, já vinha trabalhando no clube aí há mais de 3 anos, desde que a 777 comprou a SAF do Vasco, esse profissional já trabalhava dentro do clube ali na área do departamento de futebol e hoje ele confirmou a sua saída, está se despedindo do clube e está voltando para um clube que ele também já foi jogador, que é o Léo Matos, O Léo Matos, ex-lateral direito, ele está aí indo trabalhar, num cargo ali de executivo de futebol no PAOK da Grécia, Ele que jogou no PAOK da Grécia, depois veio jogar no Vasco da Gama, depois acabou sua carreira, ficou no Vasco aí como um executivo e agora está retornando para o futebol grego, fazendo o caminho contrário para poder atuar por lá nessa parte ali de departamento de futebol, de scout, de executivo. Então o Léo Matos não continua no Gigante da Colina aí para o restante da temporada de 2026 e falo para vocês, Pode ser já um início dessa transição, pode ser um início das mudanças que nós teremos no departamento de futebol com a chegada da família Lamaque, que muito provavelmente vai trazer profissionais mais gabaritados, mais experientes
para assumir cargos aí importantes na SAF vascaína. E falando em saídas, hoje tivemos a informação que uma equipe mexicana fez uma proposta para tentar tirar o volante Hugo Moura do Vasco da Gama. Estamos falando da equipe mexicana do Pumas. Pois é, o Pumas entrou em contato com o empresário do Hugo Moura, fez ali, né, uma proposta de compra do jogador, né? Parece que quer levar o jogador em definitivo. O empresário do Hugo Moura levou essa proposta aí à diretoria vascaína, que nesse momento está analisando ali, está entendendo se vai ou não liberar o jogador. Se você me perguntar, Mário, liberaria o Hugo Moura? Irmão, eu liberaria, desde que o Vasco vá ao mercado contratar um volante, né? Desde que o Vasco vá ao mercado trazer um jogador para a posição, né? Por mais que o Hugo Moura não seja um craque, não seja um bom jogador, o Vasco não pode sair liberando todo mundo e não trazendo ninguém, né? Não trazendo jogadores aí como peças de reposição. Mas, se você me falar, Mário, o Vasco vai trazer um jogador aí melhor que o Hugo Moura, vai trazer um jogador para a posição de primeiro volante, eu, sem sombra de dúvida, liberaria o Hugo Moura agora. Pode ir, por mim não vai fazer falta. Outro jogador aí que o Vasco também vem recebendo algumas propostas, né? Algumas sondagens, é o lateral esquerdo Lucas Piton, né? Essas sondagens vêm se intensificando, vêm aumentando e provavelmente já na próxima semana o Vasco deve receber uma proposta formal e final pela saída do lateral esquerdo, que também não deve continuar no Gigante da Colina. Temos outros jogadores aí que o Vasco também pretende negociar, como o volante Tietê, como o atacante Marino Inestrosa, enfim, o zagueiro Saldívia pode ser mais um de saída do clube. A gente vai ver essa projeção, essa continuação das saídas aí no decorrer aí das próximas semanas. Mas falando um pouquinho sobre contratações, porque dois crias da base do Vasco que hoje estão voando, né? Estão realmente estando muito bem lá na Liga dos Estados Unidos. Parece que tiveram seus preços, seus valores de mercado estipulados pelas equipes que eles atuam lá nos Estados Unidos. Estamos falando de Gabriel Peck e Evander, né? Os dois jogadores aí, um que vem sendo um dos artilheiros da MLS, que é o Gabriel Peck, pelo Los Angeles Galaxy, e o outro que é o Evander, né? Que é um camisa 10 clássico, foi eleito o melhor jogador agora da última temporada da Liga Americana de Futebol, e parece que as duas equipes estão pedindo valores praticamente idênticos aí pela liberação dos atletas, cerca de 10 milhões de euros ali, né? Mais ou menos ali entre 60 e 70 milhões de reais cada um desses jogadores. Eu sei que hoje, se você me perguntar se o Vasco teria condições de pagar esses valores, hoje, na atual situação com o Pedrinho e o clube associativo no controle da SAF vascaína, esquece, sem possibilidade alguma. Mas com a chegada agora de capital, com a chegada de investimento, com a chegada do empresário da família Lamáquia no controle da SAF vascaína, tudo muda de cenário, né? A gente está falando de dinheiro novo, está falando de capital de investimento, a gente está falando de também visar o futuro, né? Você traz um Evander, que é jovem, um Peck que Evander arrebenta por aqui, tem potencial de revenda, tanto para o futebol europeu, quanto para o futebol mexicano, até mesmo para o futebol brasileiro ou para os Emirados Árabes. Então, empresários e investidores veem aí com bons olhos a possível chegada desses dois jogadores, crias da base do Vasco, com muita identificação com o clube e que com certeza poderiam somar, né, e adicionar um padrão tático e técnico para a equipe vascaína muito grande aí ainda nesse ano de 2026. Você gostaria de ver o Peck e o Evander esse ano vestir a camisa do Vasco? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E antes de ir embora, quem puder dar aquela força de sempre, não esqueça, se você ainda não se inscreveu lá no canal o Volta Raízes, peço para você se inscrever aqui, ó, só clicar aqui nesse logo agora, e quem puder assistir esse vídeo aqui, ficar muito agradecido com a moral de todos vocês. Um abraço, tamo junto.